Oi, meu nome é Letícia, eu sou nutricionista e eu quero falar de sistema imune. Nós estamos em tempos de Covid e isso está sendo uma cartinha que está sendo tocada várias vezes, né? A respeito da gente cuidar um pouquinho mais da nossa imunidade, porque é isso que previne a gente pegar doenças, né? Gripes e etc. E todas essas... quem tem herpes, vírus de herpes, né? Então, cuidar da imunidade acaba sendo a nossa melhor solução para evitar de pegar as doenças. E o que acontece? 70% do nosso sistema imune realmente ele está no trato digestório, tá? Então, mais uma vez, a gente vai ter que virar os olhos pro intestino, como eu sempre falo isso. O intestino não é só assim, se eu tô evacuando todo dia, eu tô bem. Não é assim que funciona, né? Ou tem gente até que fala, não, meu funciona bem demais, porque eu tenho tendência de diarreia, né? Então, assim, a pessoa, não posso comer mamão, porque tem alguma coisa errada aí, né? Então, assim, nós temos muitos fatores que agridem o nosso intestino. Fatores emocionais, inclusive, o estresse, que mata nossas células boas também, a poluição agride nosso intestino, as medicações agridem nosso intestino, as inflamações no corpo em geral. O fato da pessoa ter obesidade, a gordura, ela não fica só parada ali, ocupando espaço, né? Ela produz também, ela é pró-inflamatória. Então, assim, as pessoas que têm obesidade, elas já são têm uma inflamação crônica, né? E existem as pessoas que têm realmente inflamações crônicas, né? Como artrites. Então, assim, dependendo se você já tem alguma outra doença em que você já tem uma inflamação crônica, né? O tipo de alimentação pró-inflamatória, com aquelas gorduras trans ou excesso de gorduras que não sejam saudáveis, né? E a falta dos alimentos saudáveis, né? Em que faz um desequilíbrio no nosso sistema, né? E no nosso intestino. Então, assim, não tem aquela solução que as pessoas gostam que nutricionista fale ou que médico dê. Toma esse remédio que vai resolver. Toma esse suplemento que vai resolver. Passa a comer uma colher de chia que vai resolver. Não vai resolver, não é assim. A gente tem que olhar o organismo como um todo. Então vamos lá. Primeiro, se você está tendo coisas que agridem, né, a sua saúde, isso aí tem que ser revisto. Se você está fumando, se você tem muita exposição à poluição, só que tem coisas que a gente não consegue controlar, né? A gente tem um estilo de vida bem estressante, né? Então as pessoas agora, pelo confinamento, já estão estressadas. Então, assim, isso também acaba agredindo, né? E o acesso à alimentação, que, engraçado, as pessoas, assim, gostam de fruta, mas na hora de comer não come, não. Ontem mesmo eu fiz isso, eu falei, de tarde eu vou comer a laranja. Eu não quero agora não, mas de tarde eu vou comer a laranja. E não comi. E aí eu fui comer mais tarde, nem lembro o que foi que eu comi. Comi pão. Então, assim, não estava bem no meu plano, mas na hora foi que deu vontade, eu comi. E aí eu falei assim, poxa, né, eu tô devendo. Hoje, sem falta, eu vou comer aquela laranja que tá lá na geladeira. Mas assim, a gente na prática acaba não fazendo isso. Então, o meu trabalho é só orientar, é falar e relembrar, tá? Então, assim, o nosso sistema imune precisa de um intestino saudável. Como que eu consigo fazer isso com a alimentação? Grãos integrais, porque eles são ricos em, dependendo dos grãos, mas assim, alguns têm a gordura boa, tá, mas também eu falo generalizando grãos, né, cereais integrais, arroz integral, que mais que as pessoas gostam de comer? As sementes, né, mas às vezes tem a aveia integral ou uma granola integral, os grãos mais variados, grão de trigo. Eu adoro grão de trigo. É uma delícia. E sementes de girassol. Então, assim, cada um vai ter um benefício diferente. Não tem um que é melhor do que o outro. As castanhas são sementes oleaginosas, né? Castanha de Pará. Então, assim, não tem uma que é melhor do que a outra. Cada uma vai ter um nutriente diferente que vai participar. Só que, assim, nessa parte de você ter as gorduras que são anti-inflamatórias, né? Para ajudar também nesse equilíbrio do nosso organismo,
elas precisam de minerais, né, de vitaminas e minerais. E aí você acaba conseguindo nesses grãos integrais. Então, o zinco, o magnésio, né, a vitamina A e vitamina C vão participar disso. Então, por isso que eu digo assim, não adianta você tomar só uma coisa. Se eu for passar suplemento, eu tenho que passar um monte de suplemento. Então, é melhor você lembrar de, na hora de comprar os grãos, ver se tem um grão integral e ver o seguinte, em que momento do dia eu como alguma coisa integral? Eu como pão integral, é sempre pão branco? Né, o arroz, será que dá pra ser de vez em quando integral? Será que eu posso colocar umas fibrinhas também para ajudar a variar um pouquinho nisso? Assim, a fibra, então as verduras, além de ter as partes de vitaminas e minerais que elas têm, a fibra também ajuda a nutrir as nossas bactérias boas do intestino, né? Derivados de leite também ajudam a nutrir nossas bactérias boas do intestino. E as gorduras anti-inflamatórias também são importantes, né? O óleo de peixe, né? Que acaba sendo mais fácil a gente suplementar. Porque o salmão é um peixe caro, mas também tem a gordura, e aí você tá de dieta, acaba comendo menos. Então, assim, também tem disso, né? Quando a gente tá de dieta, a gente acaba restringindo muitas quantidades. E aí fica difícil você atingir, né? Pelo alimento mesmo, tipo, quanto de salmão eu vou ter que comer pra ter essa quantidade de ômega 3, né? Tem ômega 6 também. Sabe que eu não lembro se tem 9? Mas aí, quanto que eu vou ter que comer de salmão para atingir essa necessidade? E não, mas aí o teor de gordura vai ser em calorias, já ultrapassar o que eu tenho que comer. Então, assim, dependendo do tamanho da pessoa, né, a gente acaba muitas vezes tirando essas gorduras também, limitando mais. A chia tem ômega 3 também, e a chia é legal que não precisa de muito. Você consegue hidratar a chia, ingerir, não precisa nem uma colher de sopa. Uma colher de sobremesa no dia já tá valendo. Você hidrata e consegue ingerir de boa com os cereais, né? Eu gosto de fazer essas coisinhas, mas é porque eu já gosto de grãozinhos, né? Então eu já fico felizinha de eu comer uma aveia integral. Cara, pra mim faz toda a diferença. Eu gosto de hidratar a aveia, eu coloco a aveia sequinha, né? Aveia com flocos, sem ser a aveia em flocos finos e pozinho, o grãozinho mesmo, as lâminas de aveia. Fica uma delícia. Eu hidrato ela em água. E aí não preciso cozinhar, eu só hidrato, ela já fica mais molinha. Aí eu coloco um suplementinho de whey protein. Aí eu adoro comer isso. Aí eu coloco fruta dentro, ou coloco mamão, ou coloco qualquer coisa assim. Aí você tem algum carocinho, alguma chia, eu gosto de colocar dentro também. Mas é meu gosto, então assim, pra mim fica fácil comer assim. É uma coisa que pra mim eu encontro em qualquer lugar, né? Então pra mim é fácil comer assim. Mas depois que a gente aprende o que a gente gosta, aí fica fácil, né? A gente ir mantendo. Mas aí você começa a colocar aquilo na sua lista de compras sempre, né? Naquele grãozinho integral, fica legal isso. Então, mas voltando. Aí o que eu tava falando era dos grãos. Isso. E a reposição de probióticos, né? Por quê? Ingerindo essas coisas, a gente consegue fazer o intestino se manter saudável. Só que, se você teve alguma agressão no intestinal, né? Uma agressão no seu sistema imune, com medicações, com estresse, com né, a presença de diarreia algum dia, com algum desses excesso de poluição, ou se você fuma, convive com fumante, a gente acaba perdendo isso. E a gente não faz uma biópsia para saber se o seu intestino está adequado ou não. Então, assim, se você sabe que você usou antibiótico, já tem que fazer uma reposição de probiótico. Você não vai conseguir repor isso só com alimentação. Muito difícil. Se você conseguir, vou te falar que é bem difícil, né? Mas assim, demora muitos meses para fazer essa reposição, né? Então acaba sendo otimizado assim. Faz a reposição do probiótico, vai mantendo com a alimentação. Por que eu falo probiótico? Probiótico é a bactéria boa que fica no intestino, a gente chama de probiótico. E existe o pré-biótico, que é o alimentozinho que essa bactéria come. Tá? Então, assim, quando a gente tem na nossa alimentação as fibras, as coisas que a gente fala, são pré-bióticos. São as coisas que a bactéria lá dentro come e aí ela se reproduz e fica feliz e viva. Só que o que acontece? Se você não tá com o intestino... e simbiótico seria os dois, tá? Então, assim, tem suplementos em que você ingere os dois juntos. E aí você vê, às vezes o nome no mercado já tá Simbioflora, né? Já tem uns nomezinhos assim que já tem pré e probiótico juntos. Só que se você não tá com o intestino bom, a tendência é que se você come o pré-biótico junto, né? O simbiótico ou só o pré-biótico, você vai produzir muitos gases, muita flatulência.
que assim, ai, faz mal. Não, não faz mal, é um processo natural, vai fermentar. A própria proliferação dessas bactérias no intestino faz fermentar e produzir mais gases. Então, assim, é uma coisa que vai acontecer, mas como isso causa muito desconforto, muito constrangimento, eu prefiro sugerir o uso do probiótico, né? Faz essa suplementação de probiótico primeiro, para ir uma coisa mais devagarinha, porque assim, se eu falar, não, toma um simbiótico, que já tem os dois, aí resolve tudo. Aí você vai ficar super flatulento, vai distender a barriga, você vai ficar constrangido, vai dizer que não tá dando certo, que aquilo piorou, né? Que você começou a tomar e que você piorou. E aí eu prefiro não sugerir de início. Assim, é uma coisa que primeiro faz uns meses de probiótico, para depois usar o simbiótico, né? E depois tentar manter com uma alimentação saudável. Isso vai variar de pessoa para pessoa, até da idade, né? E tem pessoas que têm um intestino mais saudável mesmo, né? E tem pessoas que têm um intestino mais sensível. Não tem aquelas pessoas que quando vão fazer uma prova ficam nervosas e têm diarreia? E tem as pessoas que quando viajam não conseguem evacuar. E tem gente que no trabalho não evacua, e tem gente que só evacua se for em casa, se for na casa de outra pessoa já não evacua. Então, assim, isso é super relacionado ao emocional, né? Então, assim, essas pessoas têm uma tendência a sentir muito no intestino as alterações emocionais, né? E tem gente que quando toma um suplemento ou uma medicação, fica com uma consequência de ter a prisão de ventre ou soltar, né? E outras que a gente às vezes nem vê, né? Às vezes é uma dificuldade de digestão, a idade também. Porque não é só nossa pele que envelhece, e o cabelo que fica branco. Então, assim, isso é o que você pode ver. Mas lá dentro, seus órgãos também ficam envelhecidos e o seu intestino também envelhece e acaba não funcionando mais como antes. Então, assim, também é uma coisa que piora a digestibilidade, né? E o funcionamento das suas bactérias e o funcionamento das suas células imunes, né? Que 50% está no intestino. Então, assim, se o sistema imune, né, como eu falei no início, 70% do sistema imune está no nosso sistema digestório, isso inclui da boca ao ânus. Só que desses 70%, vamos lá, 50% das células imunes estão no intestino. Então, por isso que, mais uma vez, eu foco no intestino, a respeito de cuidar do intestino, para a gente ter a nosso sistema imune saudável, funcionando efetivamente do jeito que a gente gostaria que fosse, tá? E lembrar de limitar as coisas que são pró-inflamatórias, como eu mencionei. Então, por enquanto é isso. Um beijo, bebe água.